Bom dia a todos. Uma alegria estarmos aqui reunidos nessa manhã para refletirmos sobre os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. O capítulo da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que daremos continuidade ao estudo no dia de hoje, é o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Pelo fato de ser um capítulo muito extenso, essa preleção é dividida em 4 partes. Iniciamos o estudo da primeira parte na semana passada e hoje daremos continuidade à segunda parte. Porém, é muito importante lembrarmos de alguns ensinamentos que a primeira parte nos trouxe para nos ajudar na continuidade dessa reflexão, né? Jesus, em sua tarefa de trazer para a humanidade um melhor entendimento e esclarecimento a respeito da vida, sobretudo sobre a perspectiva espiritual, ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar os seus discípulos. Ele dava orientações a cada um deles, os alertando também quanto às dificuldades, mas também estimulando e destacando as recompensas da vida espiritual que seriam proporcionadas a cada um deles, à medida que eles compreendessem os seus ensinos e, mais do que isso, colocassem estes aprendizados em prática na sua vida. E chegamos então ao sermão mais conhecido de Jesus, que é o Sermão do Monte, que foi relatado pelos evangelistas Mateus e Lucas, e foi proferido por uma enorme quantidade de pessoas, para uma multidão que haviam chego a Jerusalém de diversas cidades, procurando ali encontrar perto dele uma palavra amiga, algo que os consolasse. No Sermão do Monte constam as bem-aventuranças, que são parte de um ensinamento direto de Jesus que possui uma prática na vida para cada um de nós. Desde que consigamos assim compreender cada ensinamento desse e o seu significado espiritual, podemos assim nos melhorar a cada dia, ou seja, é um verdadeiro roteiro de conduta para as nossas vidas. Quando falamos bem-aventurados, bem-aventurado significa ser feliz. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Mas ao recorrer a esse título do capítulo da nossa reflexão, nós podemos nos questionar como é possível que a gente seja feliz sofrendo. Será que é possível ter felicidade nesses momentos difíceis e desafiadores da nossa vida? Do ponto de vista material, a felicidade para nós muitas vezes está relacionada apenas às conquistas materiais, a coisas, a bens, a posição na sociedade. Mas o que Jesus quis dizer para nós é sobre a felicidade do aspecto espiritual, ou seja, bem-aventurados os aflitos, felizes serão na vida futura aqueles que vivenciam as dificuldades, que enfrentam de forma resignada, de forma paciente, com confiança, com fé, mais do que isso, com ação. Pois não basta apenas ter fé, não basta apenas a gente acreditar em algo sem precisar ver. Nós precisamos ter o trabalho, nós precisamos ter um movimento. E ele promete, então, a felicidade futura na vida espiritual. Mas, de alguma forma, a gente já consegue, de uma forma muito sutil, já vivenciá-las aqui na Terra, nessa existência. Na vida futura que poderemos efetivamente desfrutar, pois na condição de espírito livre, quando não tivermos mais este corpo físico que nos embota, que é um corpo muito materializado, nós vamos ter a oportunidade de perceber melhor estas conquistas que adquirimos durante a vida terrena. Teremos mais percepções, teremos um estado de alma, um estado de espírito de maior felicidade. As nossas aflições, elas podem ter 2 origens: origem na vida passada ou origem nesta própria vida mesmo. E essas aflições, muitas vezes, essas dificuldades, elas são consequências de escolhas que fizemos no passado, com a nossa falta de prudência, nossa falta de conhecimento sobre a vida espiritual, pelas nossas escolhas. Porém, independente da origem dessas aflições, seja na vida passada ou na vida presente, hoje nós podemos fazer diferente. Tivemos já tantas vidas, teremos tantas outras. O que foi feito no passado não podemos mudar.
A vida que teremos no futuro, não sabemos ainda. Por isto que esta, hoje, é a nossa melhor encarnação, porque nós podemos fazer diferente. Podemos buscar mais conhecimento, podemos renovar as nossas atitudes e as nossas escolhas. E nesse sentido que conseguimos compreender então a justiça nas aflições. As dificuldades que passamos na nossa vida, elas não são castigo de Deus, jamais. Não é uma punição. Pois se Deus nos deu a oportunidade, nos deu a liberdade de escolha, como pode Deus ser responsável pelas dificuldades que eu vivencio, sendo que, na verdade, o responsável sou eu mesmo. E aí vem a doutrina espírita nos alertar e nos esclarecer acerca dessas responsabilidades de nós mesmos. Jamais qualquer dificuldade que vivenciamos na vida material é um castigo ou uma punição. Todo efeito tem uma causa. Se esse efeito não é tão bom, a causa existe e nos conduziu a essa situação. Mas o inverso também é válido. Se estamos felizes, se estamos bem, também é fruto de uma conquista individual de cada um de nós. Se muitas vezes as nossas aflições atuais têm origem na vida passada, então, nós nos perguntamos, não seria mais fácil, ao reencarnar para essa nova vida, lembrarmos daquilo que a gente fez, para exatamente tentar fazer diferente? Aí então entra a importância do esquecimento do passado. Nós não lembramos exatamente de tudo o que fizemos em uma outra existência. Deus lança sobre nós um véu do esquecimento, porque é importante. E isso é uma prova da sua misericórdia conosco. Vamos imaginar, se eu retorno à vida material, no meu núcleo familiar, convivendo com algumas pessoas que eu tenha prejudicado em uma outra vida, ou que elas tenham me prejudicado. Se lembrássemos dessas situações difíceis, será que isso ajudaria ou se tornaria algo muito mais desafiador para nós? Se nós recordássemos dos nossos erros, dos remorsos, dos males que pudéssemos ter feito àqueles com quem hoje convivemos, essa lembrança serviria como um obstáculo para o nosso progresso. Nós ficaríamos constrangidos, perturbados e comprometeria a possibilidade da renovação. Nós não precisamos lembrar do que a gente fez de bom ou não na outra vida. Deus nos dá a voz da consciência, aquele pensamento interior. E nos dizem os espíritos que a consciência é o nosso guia mais seguro. Será que a gente sempre segue a nossa consciência? Muitas vezes somos movidos por outros interesses, temos outras motivações na nossa vida. E por essa razão, pela falta de conhecimento, que pela invigilância, nós agimos de uma forma contrária à da nossa consciência. Jesus, ao falar, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, ele nos aponta uma compensação que terá aqueles que vivenciam as dificuldades de uma forma resignada. Esse é o primeiro passo para que a gente comece a alcançar essa felicidade já aqui na Terra. Podemos exemplificar o sofrimento, as aflições, como uma dívida, entre aspas, digamos assim, que a gente tem, que a gente precisa quitar. Se a gente se esforça, se a gente se dedica, chegamos para o nosso credor e falamos assim, olha, a dívida está paga. E ele nos responde, então segue adiante, a sua pendência está resolvida. Ao contrário, aquele que assim não se dedica para poder recorrer aos recursos para pagar a sua dívida, pode permanecer durante muito tempo com esses sentimentos, com este constrangimento, com essa dificuldade. Apenas uma comparação para facilitar o nosso entendimento. No enfrentamento das dificuldades, então, é importante termos a resignação. Mas o que seria a resignação? Como podemos entender à luz do Espiritismo? A resignação que falamos é uma aceitação da situação difícil. Mas não é aquela aceitação no sentido de falar assim, já que eu estou nessa situação, eu vou encarar de qualquer jeito. Eu vou vivenciá-la, né? Eu preciso passar por isso, então não vou vivenciar, vou passar por essa situação. Na realidade, a resignação é uma aceitação do nosso
coração, com atitude, com ação. Não ficar se perguntando por que comigo, mas sim se perguntar por que não comigo? O que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso extrair de aprendizados para a minha vida? Quantas vezes já passamos por uma situação difícil, superamos, e quando a gente lá na frente olha para trás e fala, meu Deus, eu não imaginava que eu era tão forte, eu não imaginava que eu conseguiria passar por essa situação difícil, e aí a alegria nos invade, porque conseguimos perceber que temos essa possibilidade de passar pela dificuldade de uma forma menos difícil. É o olhar que nós lançamos sobre a dificuldade que faz com que ela seja mais desafiadora ou não. Podemos sim suavizar ou não os efeitos dessas dificuldades pela forma como encaramos a vida terrena. Além da resignação, teria algo que a gente pode fazer para nos ajudar nesse processo, para que de alguma forma a gente consiga reparar, né, algo que não tenhamos feito de bom em uma outra existência ou até mesmo nessa vida? Sim, agindo no bem. O bem, ele é um dos elementos mais importantes, se não o maior, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Mesmo que a gente não tenha feito algo tão bom, se fizermos o bem, ele sempre estará ao nosso lado, ele contará ao nosso favor qualquer bem que a gente faça, mesmo que seja em pensamento. Nós já conquistamos isso e levaremos aonde quer que estivermos. Quando olhamos as nossas aflições de um ponto de vista mais alto, olhando a situação sobre uma perspectiva mais ampla, nós conseguimos compreender melhor a vida espiritual. E aí vem um bálsamo, vem um alívio, e nós podemos assim compreender, essa situação é muito difícil, eu estou inserido dentro dela, mas eu posso superar. O que eu vou aprender com isso? E sem dúvida alguma, delas saímos mais fortes. Neste capítulo, o Espírito Lacordaire destaca para nós o que o Cristo nos disse. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus assim lhe pertence. Geralmente, ele não se refere de modo geral aos que sofrem, visto que todos nós que estamos aqui na Terra temos desafios de alguma natureza. Portanto, é muito importante a gente lançar esse olhar pela vida espiritual. Por mais difícil que seja, por mais desafiadora que seja essa dificuldade, temos os ensinamentos que Jesus nos apresenta, temos a doutrina espírita que nos fortalece neste esclarecimento, e isso vai nos ajudar a seguir adiante. O desânimo pode sim nos acometer frente a essas dificuldades, e a ausência de coragem é uma responsabilidade nossa. A coragem é aquele sentimento que a gente desenvolve e que nos motiva a ir para frente, mesmo com aquele receio no fundo. O que é importante é seguir adiante, pois todos nós fomos criados para a felicidade. Todos criados, Deus nos criou para isso. Cada um vai alcançar ao seu tempo, na sua velocidade, à medida dos seus esforços, mas é uma conquista individual de cada um de nós. E como o Espiritismo nos esclarece, também temos um outro recurso importante, além da resignação. Temos a prece. A prece, ela é um recurso muito útil que podemos utilizar não só para pedir, mas também para agradecer. Quantas vezes a gente agradece algum momento difícil na nossa vida? É importante começarmos a pensar sobre isso, porque são as dificuldades que nos fortalecerão para a continuidade. Isso não quer dizer que a gente nunca vai ter problemas, mas à medida que a gente se fortalece numa situação, para uma próxima etapa, para um novo aprendizado, nós estamos ali mais fortes. A nossa fé já está mais fortalecida, a nossa confiança em Deus também. Nós vivemos muitas vezes buscando a felicidade nas coisas da terra, e isso pode nos causar muitas angústias, ansiedades, que são gerados ali por motivações que temos, porque estamos inseridos em um mundo material. É legítimo buscarmos todos esses recursos para a nossa vida, mas a questão aí está no valor que damos para cada coisa. Quantas vezes nós nos alegramos ou nos sentimos
satisfeitos por um momento de mais paciência, de mais tolerância, por não revidarmos com aquela, mesmo que a gente tenha aquela vontade de revidar alguém, quantas vezes a gente se alegra por não ter revidado, por não ter agravado uma situação difícil? É importante valorizarmos essas alegrias do aspecto moral que cada um de nós pode vivenciar. E nós não estamos dizendo que devemos evitar as alegrias materiais. Isso é legítimo. São conquistas feitas com esforço, com dedicação, com vontade, com interesse. Mas são conquistas que permanecerão aqui. O que nós levaremos para o mundo espiritual? A verdadeira propriedade nossa, que é aquilo que temos dentro de nós. As virtudes, a paciência, a tolerância, a bondade, a prática da caridade. E o que precisamos fortalecer no nosso entendimento, quando falamos desse tema, bem-aventurados os aflitos, é que sofrer numa situação difícil não é pagar dívidas, é oportunidade de aprendizado e crescimento de cada um de nós. Santo Agostinho, neste capítulo, também nos esclarece sobre o mal e o remédio. Mas qual seria então o remédio para os nossos sofrimentos? Ele destaca a fé como um remédio para o nosso sofrimento, mas não uma fé cega. É uma fé racional, com entendimento, com aquela confiança que a gente fortalece dentro de nós sem precisar ver, acreditando nos horizontes do infinito, nas grandes possibilidades que temos de aprendizado e evolução em cada situação difícil. Esse acreditar é o nosso remédio. Mesmo a gente achando que uma vida perfeita seria não ter problemas, pelo contrário. O Espiritismo nos deixa isso muito claro, que as dificuldades e os desafios têm um caráter educativo para o nosso espírito. E cabe a cada um de nós, como bons alunos desta grande escola da vida, nos dedicarmos com esforço para superarmos essa prova que nos é oferecida. E como conseguimos então esse remédio no nosso dia a dia? Pela observação, pela análise de pontos difíceis dentro de nós, analisando o nosso comportamento, sobretudo analisando a nossa reação frente às dificuldades. A prática do bem. Vejam só quantos motivos temos para nos alegrar, quantos recursos Deus nos oferece para que a gente passe por essas dificuldades. E vale lembrar também que nós não estamos sozinhos. Todos aqui, cada um de nós, tem um espírito amigo que nos acompanha, ou também conhecido como anjo da guarda, ou espírito protetor, seja o nome que for. Ele sempre estará ao nosso lado, sempre que a gente precisar, para nos inspirar, para nos ajudar, para nos motivar a seguir adiante. A nossa postura, a nossa maneira de vivenciar essas dificuldades também pode servir de exemplo para outra pessoa. Quantas vezes já nos deparamos com uma pessoa que passa por uma situação tão difícil e nós falamos assim, nossa, mas ela não se desespera. Como que ela consegue isso? Se eu estivesse nessa situação, eu me comportaria de forma diferente. Realmente, cada um de nós é diferente, mas que a gente possa também se inspirar nessas pessoas que passam por provas tão difíceis sem dar sequer uma palavra de reclamação, de revolta contra Deus por aquela situação que ela está passando. Por vezes, nós observamos isso muito frequentemente na nossa sociedade, mas é neste momento que nós observamos a perspectiva da cura em nós mesmos, conforme agiremos frente a essas dificuldades. Então, o entendimento da doutrina sobre este aspecto parte do princípio que Deus é o nosso Pai, de amor e infinita bondade, justo e bom, e que cabe a cada um de nós aproveitar todos os recursos e todas as oportunidades que Ele oferece para que a gente possa nos desenvolver moralmente, espiritualmente. Enquanto exista vida física, vida orgânica, estaremos ligados aqui nesse mundo, que a gente possa sim
aproveitar todas essas oportunidades, mas também valorizar aquilo que vem do coração, valorizar a vida espiritual, aplicar na nossa existência os ensinos de Jesus e da doutrina espírita para que as nossas recompensas de felicidade sejam aproveitadas, usufruídas na vida espiritual. Portanto, os aflitos de Jesus são os humildes, são os arrependidos, aqueles que reconhecem que errou, mas falam assim, não, eu errei, é o que eu poderia dar naquele momento, é a melhor decisão que eu poderia ter naquele momento. E o que eu posso fazer hoje? Não que a gente se sinta melhor do que qualquer outra pessoa por isso, mas vejam só, cada um de nós está aqui buscando algo, uma palavra, um entendimento, um esclarecimento para a nossa vida. Então que a gente possa também, não só identificar em nós as dificuldades, mas também valorizar e admirar aquilo que já conquistamos, que sem dúvida alguma nos ajudará no enfrentamento dessas dificuldades. E vale lembrar também que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, que nós estamos aqui nessa vida apenas de passagem, é uma escola. A bem-aventurança, então, apontada por Jesus, é agirmos frente às dificuldades, sem murmurar, sem reclamar, sem revolta, com resignação. O entendimento com o coração e, mais do que isso, agindo, trabalhando. Pois para a doutrina espírita, trabalho não é apenas aquela atividade que a gente se dedica para um ofício, para o nosso sustento. Toda ocupação útil é trabalho. Então, que junto com a palavra resignação existe ação no final. Então, que a gente acredite, que a gente confie em Deus, mas também que a gente tenha um movimento individual do trabalho em nós mesmos. Que através dessa reflexão possamos então fortalecer os nossos propósitos, de compreender um pouco mais a razão das nossas dificuldades e mais do que isso, como podemos mudar com os ensinos de Jesus, com o entendimento da doutrina espírita, nos motivando a colocar em prática cada um desses conhecimentos e sempre lembrando, nós somos construtores de nós mesmos. A responsabilidade de evoluirmos é apenas nossa, é individual, pois bem-aventurados serão os aflitos. Que todos tenhamos um excelente domingo e que possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.